noite. Boa noite a todos. Está no ar pelo Facebook e também pelo canal de YouTube da Igreja Presbiteriana Cristo Redentor em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, terceira Igreja Presbiteriana de Porto Alegre, mais uma edição da nossa querida programação de todas as quintas, Chimarrão com Bíblia, por enquanto devido à pandemia, apenas virtualmente, mas também na esperança de retornarmos aos nossos trabalhos, se Deus nos permitir muito em breve, e enquanto isso, aproveitando a comunhão, aproveitando a palavra de Deus, aproveitando os momentos que podemos ter dentro desse novo contexto juntos, e louvando, bendizendo e aprendendo um pouco mais a respeito da palavra de Deus. E falando em palavra de Deus, eu convido a todos, não a que leiam hoje, mas a que ouçam a palavra de Deus que se encontra nas primeiras páginas da Bíblia, no livro de Gênesis. Eu farei a leitura de todo o capítulo 3. Esse é um capítulo que trata de um assunto muito triste, que é a queda do homem e a vergonha que ele foi submetido perante o Senhor Deus, vergonha que tem sido o tema dos nossos últimos estudos. O texto nos diz assim, Gênesis 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida.
ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tomado. Porque tu és pó e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Amém. Nós vamos passar alguns instantes em oração, agradecendo a Deus pelo dia que Ele nos deu e rogando a Ele para que Ele nos ajude, para que Ele nos assista em tudo que iremos fazer nesta edição do Chimarrão com Bíblia. Passemos alguns instantes na presença do nosso Deus. Senhor Deus, misericordioso Pai, agradecemos pelo dia que nos deste, pela disposição que o Senhor nos concede de passar esse tempo exercitando os nossos valores mais altos. Por favor, Senhor, conceda-nos tranquilidade e reverência para que possamos obter proveito desses momentos que passaremos contigo. Guarde tua palavra em nossos corações e ajuda-nos, Senhor, pelo teu Santo Espírito, para não pecarmos contra ti. Favoreça, Senhor, os nossos familiares, os nossos amigos, nossos conhecidos e todos aqueles que, usados por ti, quiserem, visarem, promoverem o nosso bem. Abençoe eles também, Senhor, e ajuda-nos nesta hora em tudo o que estamos fazendo, que seja para a glória do teu nome e para o nosso crescimento espiritual. Em nome de Jesus, amém.
Nós vamos cantar um cântico bastante conhecido e apropriado para o estudo desta noite. Chama-se Vaso Novo, do grupo Vencedores por Cristo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Como tu queres, Senhor amado, tu és oleiro e eu vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Vamos cantar novamente este cântico. Ele é curto e fácil de gravar. Cantemos. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Como tu queres, Senhor amado, tu és oleiro e eu vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Amém. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós temos tratado a respeito das emoções humanas a partir de uma obra chamada O Clamor da Alma. E os dois autores do livro trabalharam já muitos sentimentos. Nós temos acompanhado, estamos já no capítulo de número 14, intitulado O Poder Corrosivo da Vergonha Humana. Nós estamos estudando, então, desde a quinta passada,
este assunto e nós começamos a ver o poder corrosivo. Nós veremos também depois, no capítulo seguinte, de que modo a vergonha pode nos ajudar, de que modo ela pode ser redimida e direcionada segundo a vontade de Deus para a nossa vida. E nós temos apelado a que cada um, à medida que escute esse estudo, pense em sua própria situação, considere tudo isso, tanto os conceitos como os exemplos, à luz da sua própria experiência diária com esse sentimento, para um maior proveito. Nós vimos que esse risco de passarmos vergonha, como costumamos utilizar a linguagem, né, para falar sobre isso, é grande, porque nós temos visto que nem sempre nós corremos atrás da vergonha, mas às vezes ela acaba por nos surpreender, como aquela brincadeira do balde, né, quando nós entramos em casa, uma pessoa quer aprontar conosco, né? Ela põe um balde com água, por exemplo, nós abrimos a porta e aquilo cai em cima da gente. Só que no caso da vergonha, o balde não contém água, mas contém algo, parece mais corrosivo, como se fosse uma espécie de ácido, não é? E a sensação que a vergonha dá não é de simples aborrecimento, como se alguém estivesse trolando a gente, não é? Como se estivesse pregando uma peça em nós, mas a sensação se parece muito com um derretimento, com um esfacelamento do ser, como se algumas camadas da nossa personalidade fossem removidas, camadas de bondade, de utilidade, de beleza, e só sobrasse aquela parte feia, né? Que fica escancarada, que fica exposta, que é o motivo da nossa vergonha. Então nós estamos tratando aqui com uma coisa muito ruim, muito desagradável, muito triste, e ao mesmo tempo que parece fazer parte da nossa condição enquanto seres humanos. E por isso que os autores dizem que poucas emoções retratam com tanta força a própria ideia de inferno, que já foi chamado no livro de Daniel de vergonha eterna. Essa sensação que às vezes dura 2 minutos, 3 minutos, 10 minutos, o inferno deve se parecer com uma coisa dessa, só que num nível muito, muito maior, de fato. Os autores nos apresentaram, desde a semana passada, alguns indicadores da vergonha. Algumas coisas que normalmente nos fazem entender que nós estamos passando por um momento complicado e o sentimento envolvido ali é a vergonha. O primeiro indicador é uma espécie de absorção dolorosa da nossa pessoa. Nós temos essa sensação de estarmos sendo sugados ou tragados para uma situação difícil ou cobertos como se estivéssemos afundando numa lama ou numa areia movediça. Ao mesmo tempo, nós sentimos que algo como que sacode as bases do nosso ser, põe em questão a nossa própria identidade. E nós, naquele momento em que estamos passando pelo momento da vergonha, dificuldade, nós sentimos como se nós fôssemos as pessoas mais inviáveis do mundo, como se nós fôssemos as pessoas mais inúteis do mundo. A vergonha costuma atacar a nossa identidade e é por isso que é comum que aquilo que nós vocalizamos no momento em que estamos muito envergonhados é sempre um discurso em relação ao ser. Não é simplesmente o que você fez, mas o que você é. Então é normal que as pessoas digam: eu sou uma idiota, ou eu sou um imprestável, ou se chamem por nomes de sub-humanos, né, de burro, de animal, etc, etc. E é comum que isso aconteça, porque a vergonha tem essa força de questionar as bases do nosso ser, da nossa identidade enquanto humanos. Nós vimos também que a palavra de Deus destaca com relação ao assunto, uma parte do corpo que é atacada, costuma ser atacada ou manifestar a vergonha. E a parte nossa mais delicada, é aquela que mais se parece conosco, né? Que se parece menos com as outras pessoas, essa parte do nosso corpo, que é o rosto. O rosto costuma ser
a nossa parte mais diferenciada, né, com respeito aos outros, e é sem dúvida algum o símbolo maior da nossa identidade. E a vergonha atinge a pessoa em cheio, bem nessa parte. E o sinal disso é que a face da pessoa costuma ficar rosa, costuma ficar vermelha, né, ou costuma ficar roxa. Ao mesmo tempo que muda de cor, parece que alguma coisa é sugada, uma vitalidade que a pessoa tinha, um brilho na face. Aquilo é sugado quando as pessoas ficam envergonhadas, né? Então isso tudo faz parte dessa sensação que eles chamam mais ou menos de um soterramento ou algo que nos traga, que nos suga, né? Um outro indicador também típico da vergonha é o desejo de fugir, desejo de sumir, desejo de escapar daquela situação desgraçada, constrangedora, que parece estar acabando com você. Nós temos o modelo maior no medo sentido pelos nossos primeiros pais, né? Nós lemos hoje, Gênesis 3, Adão e Eva, e percebemos que esse sentimento é um dos primeiros a aparecer junto com o medo. E quando isso acontece, quando você sabe que você cometeu algum erro, ou está constrangido pela presença de outra pessoa, o seu desejo realmente é procurar uma moita, né, para se esconder, como fizeram nossos primeiros pais. E os autores dizem que quando essa agonia bate, nós desejamos ir para o nosso próprio mundo, criar um mundo para nós, porque esse mundo não está legal, né? Nós desejamos, pelo menos na nossa cabeça, criar um mundo invisível, só que eles dizem que isso normalmente intensifica ainda mais a vergonha, nos faz ficar pior ou piores quando nós nos refugiamos nesse mundo imaginário. Os autores ainda apresentam, agora sequenciando o nosso estudo, irmãos, um terceiro indicador da vergonha, que é a violência física ou emocional dirigida contra nós mesmos ou contra quem testemunhou o nosso desnudamento, nosso momento de vergonha. A vergonha, então, pode se expressar por meio de uma explosão de fúria, por meio de uma indignação muito profunda. Isso pode resultar tanto em danos físicos para a própria pessoa ou em danos físicos para aqueles que estiverem perto, tenham ele a ver diretamente ou intensivamente com o caso que gerou a vergonha, quer não. Tenham eles a ver com isso ou não, eles podem participar desse indicador da vergonha, que é a violência que às vezes a acompanha. E de fato, vocês já devem ter visto cenas ou momentos, até mesmo filmes, né? Aquela pessoa que é humilhada na escola, alguma coisa assim, e depois ela acaba envergonhada, tendo uma reação de se vingar das outras pessoas ou de procurar lidar com aquilo fisicamente, além, é claro, das outras características que fazem parte também das possibilidades da vergonha, das manifestações da vergonha. A respeito disso, os autores nos dizem, são alguns parágrafos, e eles apresentam um exemplo muito interessante da discussão entre um pai e uma filha, e como a filha conseguiu envergonhar o pai e a reação de fúria que o pai teve no meio da vergonha que sentiu. Eles dizem assim: um homem que respeito muito tristemente me falou sobre uma dolorosa discussão com sua filha adolescente. Ele foi ferido por algo que ela disse e que ele disse de volta. Ela não somente se recusou a reconhecer sua falha, mas zombou de seu pai por ser tão emocional e sensível. Ele explodiu numa ira causada pela vergonha, gritando com orgulho ferido. O encontro rapidamente tornou-se um pesadelo em espiral. A petulância original da filha se empedrou em ódio e o pai direcionou o desgosto dela contra si mesmo. Ele bateu bem forte no peito e se machucou quando gritou: o que eu faço para que você me veja ou para que você veja que eu sou um ser humano?
eu também me machuco. A vergonha fustiga, destruindo a pessoa e deixando cego o observador. A agressão pode ocorrer a qualquer momento com palavras ferinas ou de modo aberto com um revólver voltado contra si ou contra o outro. Em todo caso, o desejo é o mesmo: matar o inimigo. Não é incomum, uma pausa aqui, não é incomum que pessoas que sejam vítimas de vergonhas muito profundas acabem cometendo loucuras, uma delas sendo o suicídio. As vergonhas podem ter fontes diversas, mas algumas pessoas ferem a si mesmas como um modo de manifestar desprezo pela sua condição, pela sua identidade, e às vezes também ferem outras pessoas que estão a elas relacionadas, né? E qual é o inimigo? Eles perguntam. O que desencadeia a fúria profunda da vergonha? A resposta a esta pergunta depende da nossa visão sobre o que causa a vergonha. Será que ela surge de um senso de deficiência, inadequação, de imperfeição? Ou ela está enraizada numa base moral, uma falha em confiar, uma recusa em contar com algo ou alguém do lado de fora de nós mesmos? Isso aqui já é um aprofundamento a respeito do assunto da vergonha, já é um questionamento a respeito das suas origens, de onde vem essa coisa. Nós temos muitas opiniões concorrentes e os autores darão também o parecer deles. Mas continuemos, porque embora nem sempre as explosões violentas nasçam da vergonha que nós sentimos, eles consideram isso como um indicador, sempre que acontece. Então existem violências que as pessoas cometem contra si mesmas e contra outras pessoas por conta de terem sido descobertas ou por terem sido envergonhadas de algum modo, desonradas, e todos agora estão sabendo. Então, às vezes acontece isso e é um indicador de que a pessoa está sentindo muita vergonha. Não apenas a sensação que ela tem, não apenas os movimentos que ela faz para se esconder, mas também essas expressões de violência também são indicativos deste sentimento, irmãos. A seguir, os autores aprofundam um pouco mais esse conceito de vergonha, lembrando que nós estamos lidando com a vergonha de tipo pecaminoso, a vergonha de tipo problemático. Há um lugar para vergonha na vida do crente, certo, irmãos? Mas agora nós não estamos vendo isso, nós estamos vendo o poder corrosivo desse sentimento, como ele pode ferrar com a vida da pessoa à medida que ele se manifesta dessas formas. Sobre isso, os autores nos dizem: vergonha é uma exposição traumática da nudez. Por exemplo, quando uma pessoa é pega fazendo algo prejudicial, tendo um romance proibido, né? Tendo um caso, como foi um exemplo que nós citamos há algumas semanas, aliás, semana passada, ou cometendo uma tolice, foi o caso daquele rapaz que esqueceu a carteira e não pôde comprar os ingressos para a namoradinha e ficou lá passando vergonha na fila do cinema, ou é surpreendida com algum defeito em sua aparência, que é o caso de uma maquiagem manchada, que expõe a pessoa no entender dela como desleixada, como distraída, como tola, como boba, não é? Essa exposição ocorre quando sentimos o lance de um olhar fixo, quer seja o olhar de outro ou o nosso próximo, ou nosso próprio, arrancando violentamente as várias coberturas culturais, relacionais ou religiosas que colocamos sobre nós. O que é revelado, nós sentimos, é uma feiura interior. Então, a vergonha ocorre desse modo, quando várias camadas, é claro, isso é uma sensação que nós temos, né? De que várias camadas são arrancadas de nós como que de repente. Nós ficamos nus apenas com aquela feiura. Pode ser um rasgo na roupa, pode ser uma mancha em algum lugar,
pode ser uma sujeira debaixo do pé. Nós terminamos perdendo todas aquelas camadas de cultura, de educação, e o que fica é aquela coisa. Esse é um sentimento realmente terrível e que acaba nos acompanhando ou porque nós vamos atrás dele ou porque ele nos persegue. E o que está por baixo das vestes, entre aspas, de conformidade e respeitabilidade que parece tão feio? Ou seja, por que é tão feio? E a gente sente a feiura da vergonha. O que é que tem de feio, né? É mais do que simplesmente o ato, como ter o caso, né? Esquecer a carteira, maquiagem manchada. Muitas pessoas fazem essas coisas sem sentir vergonha. Então não pode ser o ato simplesmente. Tem gente que ri disso aqui, que acha uma bobagem, que tira de letra. Você esqueceu o dinheiro lá, convida a menina para sair, mesmo assim. Né? Tem gente que consegue tirar isso de letra. Então deve ter outra explicação que não vem apenas dos atos ou das coisas que nos acontecem. Né? A vergonha é provocada por algo mais profundo do que a simples feiura, entre aspas, exposta. Eles põem entre aspas, porque nem todo mundo acha isso a pior coisa do mundo, né? Tem gente que tira de letra. Tem gente que consegue confessar um caso de boas para a esposa ou para o esposo. Tem gente que consegue esquecer uma carteira e mesmo assim sair com a menina, pedir um dinheiro emprestado para ela, explicar a situação. Então, o simples fato de acontecerem coisas ruins conosco, ou constrangimentos, não consegue cobrir todas as explicações a respeito dessa sensação de feiura que nós temos quando nós experimentamos realmente a vergonha. E para muitas pessoas, no entanto, a vergonha é um efeito oriundo puramente do convívio social, não é? E também do temperamento da pessoa. Se você é uma pessoa mais delicada, você tende a passar por mais vergonha do que aquelas pessoas mais resistentes, né? Existem alguns que parecem ser imunes até à vergonha. Até tem uma expressão, né, que é muito utilizada hoje, que é vergonha alheia, né? Quando a pessoa está fazendo uma coisa que para nós é absurda, é ridícula, e a pessoa está ali numa paz de espírito, numa tranquilidade, às vezes até filma e publica aquilo nas redes sociais, né? E a pessoa está ali para nós, claramente passando uma vergonha, mas ela está feliz. Depois ela dá um depoimento, diz que foi uma experiência maravilhosa que ela teve. E todo mundo dizendo assim, mas aquilo é vergonhoso. Então não dá para explicar tudo pelo convívio social e simplesmente pelas manifestações das pessoas. Mas existem aqueles que entendem que é, a vergonha é muitas vezes um sinal simples de que você tem baixa autoestima. Né? Você não tem uma autoestima boa, você é uma pessoa muito delicada e você se envergonha por isso, por conta da sua psique, que é mais desfibrada, você tem pouca resistência a certos estímulos, você é exposto a certas situações constrangedoras. Não precisa ser coisa ruim, tá certo? Não precisa ser só humilhação, pode ser um elogio no momento que também te cause constrangimento, alguma coisa que você queria manter no sigilo, alguém vai e fala. É bom, inclusive, coisa boa, você pode ficar envergonhado. E normalmente as pessoas atribuem a sensação de vergonha ao temperamento ou a algum tipo de condicionamento social. Então a ideia que está no fundo disso, desse entendimento mais popular sobre as causas da vergonha, é a de que no fundo nós somos moldados, nossos sentimentos são moldados por pessoas que são para nós importantes ou significativas, para o bem ou para o mal, né? É um professor terrível ou um professor maravilhoso que nos elogia, né? É uma pessoa que não gosta de nós mesmo, uma pessoa que nos ama. Aquilo nos deixa meio que confusos, com o rosto um pouco confusos quando eles se pronunciam. E não deixa de ter algo de verdade, né? Há alguma verdade nisso. É que as pessoas têm no convívio social ali um molde ou alguma coisa que estimula, que intensifica a vergonha que nós sentimos, essa sensação um pouco de confusão diante de elogios ou diante de humilhações, né? Mas a pergunta é se isso é o centro da coisa.
se esse é o centro do nosso problema, se o nosso problema vem daí, da nossa falta de fibra, da nossa delicadeza ou das interações sociais que nós mantemos. E a isto os autores do livro respondem não. Esse não é o centro do problema da vergonha, da dificuldade que temos com a vergonha. Não é um centro psicológico, nem é um centro social. Eles dizem o seguinte a respeito: ouçam, é mais exato, biblicamente, afirmar que sentimos vergonha quando as pessoas nos tratam mal, ou mesmo quando nos tratam bem, porque a vergonha está enraizada em nossa preferência interior de confiar em falsos deuses, em vez de depender de Deus para todo e cada momento da nossa existência. Isso aqui é um giro interessante nesse estudo. Eles estão falando aqui, relacionando vergonha com idolatria. Ok? Eles vão aprofundar essa tese. Considere uma experiência de vergonha típica e relativamente insignificante. Fui surpreendido numa conversa com um bom amigo. Estávamos tomando café. Eu o escutava com atenção, encantado com sua história e seu modo de contá-la. Assim que ele alcançou o ponto alto da história, pus meu copo de café nos lábios e esqueci. Pensei que estava mais perto do que estava e o café caiu em minha camisa. Meu amigo ficou parado, surpreso, e eu empurrei rápido a minha cadeira e, no processo, derramei o seu café sobre a mesa. Eu me senti envergonhado. Por que eu senti vergonha por esse acidente? Em vez de pesar ou tristeza por minha falta de jeito ou pela interrupção da história e o inconveniente para nós dois. Será possível que eu tenha ficado com vergonha e não triste, porque no instante da transgressão eu pequei contra meu verdadeiro Deus? Parecer bem e não chegar de qualquer jeito como um tonto? Evidentemente, minha transgressão não era um pecado, mas a minha vergonha não estava de acordo com o desejo de Deus para o momento. Naquele instante, a vergonha revelou no que eu confiava para, entre aspas, viver. A vergonha surge quando sentimos deficiências, é verdade. Porém, mais do que isso, sentimos deficiência e feiura quando o Deus que adoramos, secreta e às vezes inconscientemente, nos decepciona e revela a insensatez de nossa confiança idólatra. Vergonha não é primariamente uma experiência de sentir-se mal ou deficiente, mas a exposição da confiança insensata num Deus que não é Deus. A vergonha, como nós veremos, irmãos, pode ser parte da nossa redenção, e é, que Deus nos redime também nas nossas emoções. Mas a vergonha pecaminosa normalmente está ligada a um ídolo nosso, alguma coisa que nós criamos, nós inventamos, na qual nós confiamos e que de vez em quando quebra. Quando quebra, nos expõe. Então é normal que isso aconteça. Que quando um ídolo nosso quebre, quando uma lealdade que a gente põe no lugar de Deus quebre, a gente fique confuso. E confusão é um dos nomes que a Bíblia dá à vergonha. O rosto fica confuso. Sobre isso, os autores nos dizem: quando adoro o ídolo de parecer bem, ou de ser brilhante, ou de alcançar poder, eu ponho minha confiança num Deus que não tem nenhum poder para resgatar ou redimir. Isso não é um problema até o momento em que eu precise ser salvo. Uma vez que eu precise de ajuda, após derramar café ou palestrar horrivelmente,
o Deus que eu criei fica em silêncio. Em sua inatividade, ele zomba do meu amor, ou melhor, do meu clamor por ajuda. Essa é uma grande diferença entre o Deus verdadeiro, o Senhor Deus Todo-Poderoso, e os deuses falsos que nós inventamos. É que ele se parece até um pouquinho quando tudo está bem. Quando tudo dá errado, o Deus verdadeiro volta para nos buscar. O falso não. O falso prova simplesmente que não existe e, portanto, eles não podem redimir. Então, qualquer coisa que a gente confie em desobediência à palavra de Deus, no lugar do nosso Deus, vai quebrar, não vai suportar o peso, vai estar lá com tanta expectativa da nossa parte. E quando isso acontece, nós temos um sentimentozinho que é a vergonha. Nós passamos vergonha por conta de nos estribarmos naquilo que nós criamos. Essa palavra estribar, estou me lembrando aqui de Provérbios 3, não é? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele os endireitará. Esse é um ponto importante, irmãos, a questão da idolatria, da confiança em outros deuses e do efeito de quando esses deuses falham. Nós vamos continuar a tratar sobre esse ponto importante e vamos explorá-lo, continuar a explorar esse tema na próxima edição do nosso Chimarrão com Bíblia. Agora nós vamos orar ao Senhor para encerrar este nosso encontro e suplicar a Ele para que guarde a sua palavra em nossos corações e nos ajude a não pecar contra Ele. Vamos orar ao Senhor. Agradecemos-te, ó Deus, por tua promessa de que aqueles que confiam em Ti, à medida que confiam, seu rosto não experimentará vexame, porque Tu nunca nos decepciona. Nós sim quebramos contigo, nós sim falhamos contigo, mas o Senhor não quebra, o Senhor não se desfaz, o Senhor permanece como sempre foi, como sempre será. E mais ainda o Senhor volta para nos buscar. Agradecemos-te, ó Deus, porque não ficamos no meio do caminho, abandonados, como ocorre quando confiamos nos ídolos que criamos. Nós te agradecemos pelo consolo de saber dessas coisas e ainda de experimentá-los, Senhor, de experimentá-las em nossa vida. Rogamos-te, ó Deus, por todos aqueles que têm experimentado humilhações, vergonhas, não daqueles tipos santificados por te servir, por te amar, mas por confiar em coisas que o Senhor não autorizou. Rogamos a Deus para que o Senhor perdoe a todos nós que sempre nos vemos em problemas parecidos e também nos purifique, nos fortaleça, nos dê entendimento da Tua palavra, para que possamos, ó Deus, sofrer alguma vergonha, mas que seja como cristãos, por algum meio, Senhor, por alguma forma em que seja legítimo ter este sentimento no coração e ao mesmo tempo usá-lo para a Tua glória, para o Teu serviço. Por favor, Senhor, livra-nos da vergonha que é trazida por uma vida mal vivida na Tua presença. Ó Deus, por favor, trabalhe em nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, a lidar com esta sensação ruim de sufocamento, de soterramento, esse desejo de sumir, Senhor, de fugir que nós temos às vezes. E também o impulso violento dessa revolta e que alguém tenha descoberto
coisas feias a nosso respeito. Ó Deus, tem misericórdia de nós e ajuda-nos, por favor, a lidar com esta emoção tão poderosa, Senhor. E que o Senhor trabalhe em nossos corações de tal modo que ela seja redimida, que ela receba um lugar no Teu plano santo para as nossas vidas, Senhor. Guarda-nos no Teu amor, Senhor. Continue a falar conosco neste período de pandemia. E dá-nos a graça de nos apegar a Ti à medida que os anos se passam. Dá-nos a graça, Senhor, de ter no Senhor nosso único Deus, aquele de quem não nos envergonhamos, mas pelo contrário nos gloriamos. Essa é a nossa oração que fazemos a Ti e a fazemos em nome de Jesus, o Teu amado Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Com esta oração, nós chegamos ao fim de mais uma edição do nosso querido Chimarrão com Bíblia. Rogamos a Deus para que abençoe a sua vida, conduza a sua vida a cada dia sob sua graça e proteção. E nós lembramos o nosso próximo encontro nas programações aqui da igreja, que será na nossa reunião de oração, próximo domingo às 9 horas, até mais ou menos às 9h25. Depois disso nós teremos a nossa escola dominical, também virtual. Caso você tenha interesse em participar de uma de nossas classes, entre em contato conosco pelas nossas redes sociais e nós vamos enviar para você um link de acesso a uma das nossas classes, das nossas turmas. Também à noite nós teremos o nosso culto online, transmitido a partir das 19 horas. Você é nosso convidado. Aqueles também que desejam participar do culto presencial, das 16 horas, devem entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais para fazer a sua inscrição devido ao número limitado dentro do nosso protocolo. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos conceda um bom restante de semana. Amém.